Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estão todos bem? Glória a Deus. Nosso querido irmão está distribuindo os versículos para os irmãos nos ajudar para ficar assim mais rápido e mais ágil. Então é o seguinte, você está recebendo um versículo para nos ajudar, aí você observe que tem um número aí antes do versículo. Eu numerei versículo número 1, número 2 e número 3. Então, quando eu pedir para ler o versículo número 1, o irmão vai levantar a mão, ele vai levar um microfone. Quem for o número 2, após o 1 ler, você já levanta a mão, porque você já vai ficar com o microfone, para o irmão não ter que ficar perdendo tempo, entendeu? Aí você já levanta a mão. Depois que o 2 lê o versículo, você que é o 3, que está com o versículo número 3, aí você já levanta a mão, que o irmão já vai levar o microfone para você. Quando eu pedir para ler o versículo, aí você já está com ele na agulha aí. Aí assim nós ganhamos tempos. Nós fazemos assim porque a lição ela é bastante extensa, né? E nós queremos ver se nós conseguimos chegar ao final da nossa lição. Também os irmãos que forem participar, nós pedimos a compreensão, que os irmãos sejam breves nas participações, para que nós possamos ver se nós concluímos esta lição todinha. Amém? Então a lição que nós vamos comentar hoje é a lição de número 15, que fala, que traz para nós o título, Alerta contra quedas. Alerta contra quedas. O texto básico está em Provérbios, capítulo 2, versículo de 1 a 8. É um tema bastante sugestivo para a nossa época, para o momento que nós estamos vivendo, né? Porque nós estamos cercados de armadilha, estamos cercados de golpes, estamos cercados de laços, né? Corremos perigo todos os dias. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, ele vai dizer que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor para tentar nos atacar, nos destruir. E nós podemos dizer que ele anda ao nosso derredor com um laço. Os irmãos que já foram do interior, os irmãos sabem como é que se derruba um novilho, como se derruba um gado. Eles usam um laço, jogam o laço, derrubam o animal no chão, e quando o animal está caído no chão, eles amarram e faz o que quer do animal. Dá vacina, põe ferradura em cavalo, isso tudo através de um laço. E a palavra de Deus, ela é bem clara a respeito de laço, nós vamos ver isso nesta manhã. E quando nós falarmos de laço, nós podemos, quando eu falo de laço, ela me dá o direito, essa palavra me dá o direito de falar de um nó dado em uma corda. Quando eu falo de laço, essa palavra me dá o direito de falar de união, de falar de vínculo. Quando eu falo de laço, me dá o direito de falar no sentido de figurado de armadilha, falar de estratégia, falar de traição e falar de trapaças. E é sobre esse tipo de laço que nós queremos falar nessa manhã. O Salomão, aqui em Provérbios, ele é bem claro, ele traz palavras de conselho, para evitar que o homem caia em laços. Então ele vai trazer bastante conselhos, bastante orientação, para evitar que nós caiamos em laço. Aí a nossa lição vai dizer assim, como um pai, o autor de Provérbios, repetidas vezes usa sinais de alerta, como: filho meu, ouve, guarda, atende, aceita, não esqueça os meus ensinamentos, as minhas palavras, os meus mandamentos, os meus ensinos, as minhas instruções. Então o Provérbios, Salomão, ele tem uma preocupação tão grande, porque Provérbios, Salomão, ele vive uma vida, Deus dá a oportunidade de conhecer tudo, de ele ter tudo em suas mãos, né? É tanto que ele chega ao final, ele dizendo que tudo é vaidade, então Deus dá conhecimento, soberano a Salomão, então ele sabe o que é laço, o que é armadilha, então ele vem trazendo essas orientações para nós,
né? E ele é atual. Nós já estamos há mais de 2000 anos atrás, na frente, após o nascimento de Jesus, estamos cá na frente, e mesmo assim, esta palavra ainda continua fazendo efeito para nós. Se agirmos de maneira orgulhosa, soberba, desprezando os princípios apresentados no livro de Provérbios, sem reconhecer as nossas limitações e fraquezas, estaremos agindo com insensatez. Pessoas orgulhosas e insensatas arruinam a si mesmo, como Nabal arruinou a si mesmo. E como Roboão arruinou as outras pessoas. E como, meus irmãos, o próprio filho pródigo também arruinou a sua própria família. Aí o comentarista da nossa lição vai nos trazer exemplos de pessoas que foram soberbas, que foram orgulhosas, que não ouviram conselhos, mas que por causa de não ouvir conselhos, eles caíram em laços tremendos. Quando ele trata de Nabal ele tinha tudo para se dar bem, porque Nabal era bem de vida, mas Davi precisou de uma ajuda de Nabal, né? Simplesmente que ele desse alguma alimentação, alguma coisa para ele, e Nabal desprezou a Davi, né? Apesar de Davi ter cuidado das suas ovelhas, ter protegido o seu rebanho e tudo mais, mas Nabal, ele foi orgulhoso e ele não ouviu o pedido de Davi, né? E ele arruinou sua própria vida. Os irmãos sabem o fim que teve Nabal. Aí ele nos traz o conselho também, a orientação de por causa da arrogância de Roboão, Israel, toda uma nação, todo um povo foi destruído por causa da arrogância de Roboão. Os irmãos sabem da história, que Israel foi dividido a dois. Os irmãos sabem da história também do filho pródigo. A família foi ali, houve inimizade entre irmão, entre pais, saiu, sofreu. A família sofreu por causa daquele filho pródigo que não ouviu o conselho. Então, meus irmãos, todos eles caíram em laço por causa da arrogância. Mas nós vamos refletir sobre alguns laços nesta manhã. E o primeiro laço que eu quero refletir sobre ele, a nossa lição traz o seguinte: laços do amor aos prazeres. Primeiro laço ou armadilha do amor aos prazeres. E eu gostaria que o irmão que está com o versículo de número 1, que é Provérbios capítulo 1, 32, para nós entrarmos aqui. Número 1 está aqui, ó. Após ela ler, o número 2 já levanta a mão, tá bom? Para o irmão já levar o microfone. Laços do amor aos prazeres. Porque o desvio dos nécios os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Provérbio 1 e 32? É esse. 1 e 32? Quem está com o número 2? Quem levantou a mão? Número 2. Ele segue-a logo, como um boi que vai ao matadouro, ou como louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Isso. Provérbio 7 vai mostrar claramente um homem, um rapaz caindo em um laço. Claramente, os irmãos já leram isso aí, já viram. Então ele vai, a Bíblia fala que ele vai como um boi, vai para o matadouro. E esse rapaz, ele tem prazer pelo laço do amor, né? E esta mulher também, não somente esse rapaz, mas essa mulher também. Porque a Bíblia vai relatar aqui que esta mulher espera o marido dela viajar, né, vai a serviço, né, e ela agora vai sair para fazer o seu ego, os prazeres do amor. Ela tinha prazer em trair o esposo dela. E este rapaz aqui parece que inocente, mas que na realidade não é inocente. Na realidade ele está caindo em um laço, né? O laço do amor aos prazeres. E ele vai cair como um boi, vai para o matadouro.
Aí o comentarista da nossa lição vai dizer assim, ó: essa descrição do caminho do homem imoral, que cede aos desejos insaciáveis da carne. Então, esta é a descrição do homem, né, que tem desejo ao amor, aos prazeres. O hinduísmo é uma marca do homem pós-moderno, ou seja, o hinduísmo é uma doutrina fisiológica, filosófica, que proclama o prazer como fim supremo, ou seja, é uma ideologia que leva o homem a ter o prazer como se fosse a melhor coisa da vida. É o fim. O que interessa é ele estar desfrutando dos prazeres da carne. O que interessa para ele é satisfazer a sua carne, o seu prazer carnal. Esta é a ideologia fisiológica, filosófica do hinduísmo. É levar o homem a ter o prazer como a coisa principal da sua vida. Irmãos, e é isso que nós estamos vivendo. As pessoas hoje, elas dão tudo, elas entregam até a sua alma, elas abrem mão do que tem, do que não tem, elas pagam caro por 1 minuto, por 1 segundo de prazer. Elas estragam a sua vida, elas perdem a sua família, eles perdem o seu caráter, elas perdem o seu moral por causa de 1 hora, por causa de 30 minutos de prazer. Ou seja, é colocar o prazer acima do que ele tem, acima do que ele é. É colocar o prazer acima do seu caráter. Eu estava vendo uma reportagem daquele jogador, o Robinho. Os irmãos viram isso? Eu vi, parece que foi ontem, antes de ontem, uma reportagem que ele foi julgado, ele vai ser condenado a 10 anos de prisão. Perdeu a carreira, perdeu tudo por causa de 1 noite de prazer em uma boate. Quem era o Robinho? Hoje está desempregado, não tem clube. É Robinho dos Santos. Também é o Robinho dos Santos. É o Robinho dos Santos. O Daniel Santos também está acontecendo, né? Mas o Robinho dos Santos, né? Então, irmãos, perdeu tudo por causa de 1 noite de prazer. Ou seja, é colocar o prazer acima, o amor ao prazer, acima do que ele tem, acima do caráter, acima da família, acima de Deus, né? Esse aí, irmãos, as pessoas que entram por este lado estão sendo enlaçados pelo amor aos prazeres. O tópico número 1 vai dizer o seguinte: Deus nos criou com a capacidade de desfrutar dos prazeres. Agora olha só, não somente de desfrutar dos prazeres, olha só, Ele não nos criou para ser escravo dos prazeres. Ele nos criou para desfrutar dos prazeres e não para ser escravo dos prazeres. Então, os irmãos, vejam que o mundo hoje, as pessoas estão escravas dos prazeres. Elas não estão vivendo, elas estão escravizadas. Número 3. Quem é o terceiro? Depois dele, quem é o 4? Já levante a mão, para o irmão você já ficar com o microfone. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho. Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer e quem pode gozar melhor do que eu? Porque o homem que é bom diante dele dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas o pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoe e dê o bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Isso. Os irmãos observam aí que Deus deu ao homem prazer por trabalho, Deus dá felicidade, Deus dá o pão, Deus dá tudo. Então, Deus dá ao homem prazer de desfrutar de tudo. Irmãos, não tem coisa melhor
você poder comer uma comida e você sentir prazer na comida, não é? E você terminar de comer e você se sentir bem e não passar mal, você teve prazer. Comer uma comida boa, está satisfeito, não te fez mal. Quantas pessoas, irmãos, têm desejo de alimentar e não conseguem, a saúde não permite? Quantas pessoas, existem pessoas que não têm prazer em beber água. Os irmãos sabiam que tem pessoas que não têm prazer em beber água? A pessoa não bebe água, tem que ser na marra. Então Deus deu prazer ao homem de desfrutar de tudo, de ter uma boa comida, de ter uma boa alimentação, de trabalhar, de andar. Deus deu prazer, então nós temos esse prazer. Agora, nada que nós fazemos nesta vida pode nos escravizar. Nada que nós fazemos nesta vida pode nos levar, nós não podemos ter como se fosse a principal coisa da nossa vida. Temos prazer em comer? Temos, mas a comida não pode ser a melhor coisa da minha vida, não pode ser o fim, porque senão eu vou estar entrando na glutonaria. Eu gosto de trabalhar, mas o trabalho não pode ser o fim, não pode ser tudo, senão eu vou estar levando prejuízo não somente a mim, mas a minha família, a minha igreja, a tudo. Ou seja, temos prazer, mas tem que ser tudo controladamente. Contudo, Salomão descobriu que esses desejos naturais referem-se Contudo, Salomão descobriu que esses desejos naturais forem desfrutados desordenadamente, né? O que é que descontroladamente, eles se tornarão caos, vazio, ilusório. Ou seja, nada que nós fizermos, todo desejo, se nós não soubermos desfrutar, nós estaremos perdendo a nossa vida. Então olha só, Deus nos deu o desejo, Deus nos deu o prazer de desfrutar de uma vida dissoluta. Verso número 4, quem é o número 4? Que está com Eclesiastes 1. Eclesiastes 1, versículos 3, 4, 5, 6. Isso. Diz assim: Lê o 3 primeiro. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Isso aí está falando em um homem desfrutar de uma vida inteira. Deus nos dá direito de desfrutar de uma vida inteira sobre a terra. Mas esta vida que nós vivemos aqui, ela tem que ser pautada na presença de Deus, na fidelidade, na honestidade, em tudo. Porque senão, irmãos, quando chegar lá no final da nossa vida, vai ser tudo vaidade. E nós vamos arrepender de tudo de errado que nós fizermos. Porque tudo que nós fazemos aqui vai ficar. Só vai ficar a escrita, a história, você vai passar. E o que nós vamos deixar escrito na nossa história que nós passamos aqui durante a nossa vida? Então Deus nos dá o direito, o prazer de viver uma vida. Você pode viver uma vida de riqueza, sim. Você pode viver uma vida onde você não tem falta de nada, que você tem um bom trabalho, que você tem uma boa casa, que você tem uma vida abastada. Deus te dá direito para isso. E Deus te abençoa também para isso. Então Deus nos criou também com o prazer de desfrutar das possessões. Verso 4 a 6. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Isso. Agora vê o verso de número 8 também. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O 9. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Isso. Então o homem pode desfrutar dos prazeres, mas não pode colocar acima de Deus. 2 Timóteo, verso 3 e 4, parte B, vai dizer que as pessoas naturais, os homens de hoje, apareceria um homem amante de si mesmo, presunçoso, iracundo, tal, e lá no final do versículo vai dizer, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus.
Ou seja, Deus nos dá o prazer de desfrutar de uma vida dissoluta, das possessões, ou seja, do que Ele nos dá. Deus nos dá o direito de desfrutar do sexo e do poder, ou seja, ser alguém, ser um empresário, ser uma autoridade, ter poder, né? Ser alguém sobre esta terra. Mas nada, irmãos, pode estar acima de Deus. Número 2, cuidado especial deve ser dado ao prazer natural que o sexo proporciona. Olha só o que o comentarista vai dizer. Ele pode se tornar perigoso e, em vez de ser uma fonte de satisfação, virá um pesadelo. Não nos esqueçamos, o veneno da cobra também é natural. Ou seja, quando nós falamos do prazer sexual, é uma coisa, parece que mais grave. Eu creio que tudo é grave. Mas o laço do sexo, a Bíblia ele nos adverte bastante a respeito disso. Então, o nosso comentarista ele diz aqui que ele pode se tornar perigoso. O sexo, o prazer pelo sexo, ele pode se tornar perigoso. Ele pode se tornar um laço. Os irmãos sabem que existem pessoas que têm que fazer tratamento, porque tem pessoas que têm um prazer compulsivo pelo sexo, tem pessoas que não se contêm, tem pessoas que a medicina, para a medicina, ele é tido como doente, entendeu? Porque o seu olhar, o prazer ao sexo, o amor ao sexo está na frente, está acima de tudo que ele possa imaginar. A letra A vai dizer o seguinte, o 2: cair no laço dos prazeres descontrolados tira Deus da sua vida, ou no mínimo, tira as suas prioridades. Quem está com 5? Ou tira as suas prioridades. Quem está com 5 pode ler, 2 Timóteo 3 e 4. Diz assim: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Isso. Então veja bem, irmãos, cair no laço dos prazeres descontrolados tira a pessoa da presença de Deus, tira a sua vida, tira Deus da sua vida, né? Quantas pessoas, irmãos, hoje estão na lama por causa do prazer sexual, e o diabo tem trabalhado afinco em cima disso. O diabo tem usado o prazer sexual. Às vezes, quando nós falamos de prazer sexual, nós imaginamos logo o homem sendo atraído pela mulher, mas nós não podemos esquecer que também a mulher atraída pelo homem. A Bíblia está se relatando aos dois. Quantos lares destruídos, quantas vidas boas destruídas, quantos crentes, quantos pastores, quantos evangelistas, quantas pessoas não conseguem se conter por causa deste laço chamado laço do sexo, laço do prazer ao sexo. A letra B, o comentarista vai dizer: cair no laço dos desejos carnais é o caminho mais curto para o fracasso. Eu já vi falar história de pessoas, começou bem, foi crescendo, expandiu, se tornou grande, mas de repente se enveredou pelo laço, o amor ao sexo. Esqueceu da esposa, esqueceu da família, entrou pelo lado da mulherada. Aonde está hoje? Perdeu tudo. Então, o laço do sexo, ele é uma armadilha tremenda. E as pessoas perdem tudo, perdem mesmo. As pessoas perdem trabalho, as pessoas perdem emprego, as pessoas perdem aquilo que lutaram tanto para conquistar, né? Cresceu junto, a esposa, o esposo deu maior força, cresceu, quando está lá em cima esquece tudo. Quando está lá em cima, esquece do marido, esquece da mulher e vai para o outro lado. A frustração, aí ele só vai adquirir frustração, desilusão e mau testemunho. Um dia atrás desse aí eu estava conversando com um rapaz que caiu nesse laço. E o maior arrependimento dele foi ter separado da esposa dele.
Porque quando ele conseguiu um patamar bom, ele conseguiu ter carros bons, ele conseguiu ter casa boa, aí depois teve que vender tudo, separar, saiu, ficou quase que com nada. E estava numa desilusão, estava, meus irmãos, numa frustração, estava numa frustração total. E o seu testemunho, como fica? Se for um cristão, como fica o testemunho dele diante da sociedade? Tudo isso porque ele caiu em um laço do amor aos prazeres carnais. Então, por isso que eu falei, eu iniciei com 2 Pedro 5, verso 8. O diabo, ele anda com um laço. Ele anda com um laço. Ele anda com um laço. E nós devemos vigiar. O segundo laço que nós queremos falar nesta manhã é o laço da irracionalidade. O laço da irracionalidade. Quem é o 6? Provérbios 4, verso de número 26. Pondera a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Isso, pondera os teus pés. Irmãos, o que é irracionalidade? É a pessoa agir sem razão. É a pessoa agir sem razão. É a pessoa não pensar no que vai fazer. É a pessoa agir na emoção. É a pessoa não parar e meditar se vai valer a pena ou não fazer aquilo ou tomar aquela decisão que ele está querendo tomar. Quando nós falamos de irracional, nós lembramos logo de animal. Porque o animal, ele não para pensar, ele não tem pensamento, ele não reflete no que ele vai fazer. Se o animal refletisse no que ele vai fazer, jamais ninguém colocaria um cabresto em um cavalo. Sim, pode participar. Nós só dando um exemplo, você falou do Robinho, ela disse também, tem o caso do Daniel Alves, que é um caso que está aí na mídia, que todo mundo viu, né? Que junta tudo isso que a gente está vendo, né? Uhum. É a irracionalidade, o sexo, provavelmente tinha droga no meio, quer dizer, o cara tinha muito dinheiro, uma vida, participou da última Copa do Mundo, já com idade avançada, que não era provável que ele participasse, e jogou tudo por água abaixo. Quer dizer, ele veio de uma vida humilde, conseguiu vencer na vida, fez uma carreira, e por causa de um ato irracional, ele jogou tudo por água abaixo. Fora. Agora está lá na cadeia, preso. Então, como é importante a gente manter os princípios, né? Só dando um exemplo, o meu oftalmologista, já um senhor bem de idade, ele me contou uma vez que ele estava de férias no Nordeste, passeando com a esposa dele na praia, e era entre Natal e Ano Novo, daí veio um moço e vender para ele o bilhete da Mega Sena da virada. Oh, por favor, aqui, ó, vai correr agora, final de semana, pega aqui ele... Meu filho, eu não quero, meu filho. Não, mas você pode ficar rico, olha aqui, quantos milhões que vai ser sorteado. Ele, meu filho, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou aqui na praia, passeando com a minha senhora, vai que eu compro esse bilhete e vai que eu ganho. Daí eu vou ganhar essa fortuna toda, eu vou querer me separar da minha esposa, vou querer arrumar uma menina nova e sair aos prazeres da vida. Você quer estragar a minha vida? Eu não quero isso. Você vê como é que é, ó, quando se deixa levar pelas coisas, né? Verdade. Então, irmãos, a irracionalidade, ela tem levado muitas pessoas ao fracasso. Olha só, irmãos, o comentarista vai dizer o seguinte: o homem moderno vive sobre dogmas da irracionalidade. O homem moderno, ou seja, o homem de hoje, o homem pós-modernalidade, ele vive sobre o dogma da irracionalidade. Ele não tem atração pela reflexão. O que é parar para refletir? Vou refletir nada. Eu vou no tapa mesmo, eu vou enfiar as caras. O homem não para refletir. Aí ele vai dizer também, refletir não leva a lugar nenhum. Para que refletir? Por
que eu vou perder tempo em refletir? Refletir não me leva a lugar nenhum. Isso é o homem pós-moderno. Mas o homem que tem temor à palavra de Deus, que tem conhecimento, o homem que é instruído, que é sábio, ele para e ele reflete. Ele não vai com a massa, ele não vai com a multidão pós-moderna. Ele reflete em todas as atitudes que ele vai tomar. Nossa época é marcada pela falta de ponderação dos caminhos e pelos quais se andam. Nós estamos vivendo isso aqui, irmãos, que as pessoas não medem para onde vai. Eles não medem se vai ter ou não prejuízo, por onde vai andar. Eles não medem, eles não querem nem saber. Eles enfiam a cara, bem se der, bem se não der, amém. Olha só, o laço da irracionalidade, os laços da irracionalidade acabam com a liberdade. Acaba com a liberdade. Caso do Robinho, 10 anos de cadeia. 10 anos de cadeia. O laço da irracionalidade causa queda graves e permanente. Causa, irmãos, sequelas graves e permanentes. A irracionalidade. E quando eu estou falando de racionalidade, eu não estou falando só de tomar decisões em vida espiritual, não. Em tudo da nossa vida. Se você vai comprar, você tem que ser racional, você tem que refletir. Se você vai vender, você tem que refletir. Se você vai negociar, você tem que refletir. Se você ganhou, você tem que refletir se vale a pena ou não você receber. Tudo. A nossa vida é feita de reflexão. Qualquer atitude. Eu tenho uma irmã que está pagando um preço altíssimo por causa de uma decisão, por ter agido sem refletir. Ela estava morando com a outra minha irmã, ali na 5, em Águas Claras. Aí a casa da minha irmã, da outra irmã minha, é sobrado. E vai que o portão estragou a chave do portão. E essa outra minha irmã mais nova foi chegando do trabalho, e ela queria entrar, que ela estava morando com essa outra minha irmã. E não tinha como ela entrar. O que elas fizeram? Pegaram uma escada, daquela que dobra, naquela escada que dobra. A minha irmã lá de cima do primeiro piso desceu a escada. A calçada da minha irmã é meio assim rampada. Colocaram a escada lá assim. E minha irmã é meio pesadinha. Foi subir a escada para pular para cima, por cima da grade ainda. Quando ela estava no meio da escada, a escada dobrou. E ela caiu. Caiu com a perna por dentro e o braço por dentro da escada. O braço torou em 2 pedaços. Minha irmã está sofrendo até hoje, já faz 2 anos. Foi para fazer cirurgia, o médico fez cirurgia mal feita, não foi bem sucedido, voltou. Irmãos, até hoje, 2 anos, os médicos, ninguém quer pegar a cirurgia dela para refazer. O osso não colou. Irmãos, mas foi uma tribulação na vida dela. Até hoje ela está com um bração desse tamanho, quase 3 anos. E não consegue nada. Não consegue aposentar, não consegue encostar. Todo médico que vê corre dela e ninguém quer. O médico que fez a cirurgia dela já é fora, está entrando em processo. Irmãos, virou angu de caroço. Irmãos, o que custava refletir? Será que dá para eu subir? Não dá para eu subir aqui. Isso não vai funcionar. Então, irmãos, são atitudes. São atitudes que geram. São atitudes, irmãos, que geram sequelas graves. Pessoas que estão enroladas a vida toda hoje, sabe por quê? Porque não soube negociar. Comprou o que não era para comprar. E está com a vida enrolada. Fez um empréstimo que não era para fazer. Então, irmãos, tudo tem que ser ponderado. Não podemos ser irracional. A irracionalidade, ela causa crise financeira. Ela destrói laços de família. Irmão, se você tomar uma decisão mal tomada, impensada, você pode destruir a sua família. Porque a mulher já falou, a mulher não está de acordo que você compre e você quer comprar. A mulher não está de acordo que você vende e você quer vender. E essa atitude que você quer tomar vai trazer destruição na sua família.
vai causar destruição. Então, qualquer atitude que você for tomar, você tem que pensar primeiramente na sua família. Não é nem em você, porque se sofresse só você estava bom, mas sofre a família. E quantas famílias destruídas, separadas por causa de irracionalidade. Então, nesta manhã, a lição está chamando a nossa atenção. Cuidado com os laços. Seja racional. Pense. Calcule. Pense uma vez, duas vezes. Diga, não, eu vou para casa, eu vou pensar. Eu vou pensar. Cuidado com o laço. A irracionalidade separa o homem de Deus. Quantas pessoas vivendo longe de Deus porque foi irracional, não parou e pensou, isso aqui não é para mim, Deus não se agrada, eu vou entristecer o Espírito Santo, e hoje está jogado na sarjeta, separado de Deus porque foi irracional, tomou atitude, fez, agiu e entristeceu o Espírito Santo de Deus. E hoje está vivendo longe da presença de Deus. E eu estou falando aqui também, isso aqui acontece não é só com membros, não. Não é só com membros, não. Eu conheci um irmão, ele era diácono, uma bênção na igreja, por causa de um segundo de prazer, hoje está no mundo, longe de Deus, sem família, vivendo uma vida miserável. Então, quando nós falamos, irmãos, nós não estamos ilustrando, nós estamos falando a realidade, coisa que acontece mesmo. Então, vamos ser racional. Quem está com 7? Provérbios 20, 25. Laços é para homens apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. Olha aí. Então é laço. Você só refletir depois? Então você tem que refletir antes de cair no laço. Vejamos alguns exemplos bíblicos de pessoas que agiram irracionalmente e as consequências. Essas pessoas aqui, irmãos, não pensaram, não mediram. Aí vai nos trazer o exemplo de Esaú. Esaú agiu sem refletir e perdeu o direito da primogenitura, da bênção. Esaú vem lá da caça, né, cansadão, com fome, e ele tinha o direito da bênção da primogenitura. Aí quando ele vê o guisado de Jacó, ele não pensa duas vezes. O que valia mais? A bênção da primogenitura ou o prato de guisado? Aí você tem que ver que o prato de guisado você ia comer ele, quando fosse daqui 2 horas você ia estar com fome de novo. E a bênção, ela era eterna. A bênção ela ia passar de geração a geração. Os filhos dele seriam abençoados, mas ele preferiu trocar, irracional, trocar toda a sua bênção por um prato de guisado. E os irmãos sabem qual foi o prejuízo. Aí vai nos trazer o exemplo também de Sansão. Sansão, ele não pensava, ele era irracional. Sansão, ele sabia o que Deus queria, o propósito de Deus com ele, mas Sansão, ele era irracional para o lado de mulher. E ele vê logo uma mulher, e os pais deles não querem, mas ele quer porque quer, e termina casando. E o final da morte dele, irracional, termina, os irmãos sabem da história, como termina o final dele. Entrega todo o seu poder, o que ele tinha nas mãos, ele entrega a Dalila, ele entrega ao diabo. Então, por uma irracionalidade, ele perde o poder, ele entrega tudo o que ele tinha. Irmãos, nós temos poder na mão. Nós temos poder na mão. O Senhor nos dá poder de pisar a cabeça da serpente. O Senhor nos dá direito. E todo esse nosso direito, se nós agirmos irracionalmente, nós perdemos. Nós temos poder no nosso lar. Você tem poder na sua casa. Você tem poder sobre os seus filhos. Você tem autoridade. E toda essa autoridade, você pode perder ele por um segundo de irracionalidade. Aí o comentarista vai nos trazer também, a lição vai nos trazer o exemplo de Saul.
Saul age por impulso, né? Samuel manda ele ficar lá em Gilgal, fica lá que eu vou lá, pode deixar que eu vou lá oferecer o sacrifício. Mas como Samuel demora, ele mete a mão pelos pés e oferece o sacrifício, e por isso acontece o que aconteceu, é tomado o reino dele, é rasgado o reino de Saul. Então, irmãos, tudo podemos perder se não tivermos racionalidade. Se não formos racional. Aí termina esse tópico dizendo assim: o que se ouve hoje? Curta a vida, faça o que der na sua cabeça, afinal a vida é curta. Não é isso, irmãos, que as pessoas fazem? Eu vou curtir a minha vida, não vou pensar em nada. Irmãos, igual, por exemplo, um carnaval desse. Quantas pessoas endividadas correndo por Serasa para pegar empréstimo porque agiu irracionalmente. Foi, viajou, pagou caro, gastou rios de dinheiro, adquiriu doenças, bateu o carro, a vida dele virou de cabeça para baixo, porque ele queria curtir a vida. É o momento, eu quero curtir a vida, eu quero ir com a massa, eu quero viver o hoje, e hoje está pagando caro, uma hora dessa está pagando caro. Sem pautar nossa vida por valores, anseios cristãos, ficamos enfraquecidos e corremos o risco sério de ter um trágico fim. Sejamos como os filhos de Zacar, conhecedores da época, para saber o que devemos fazer. Irmãos, eu achei tão interessante isso aqui, quando o comentarista ele diz o seguinte: sejamos como os filhos de Zacar, conhecedores da época. Irmãos, quando Davi escolhe os homens para fazer parte do seu exército, ele escolhe 200 homens da família de Zacar. E a Bíblia vai dizer que eles eram homens conhecedores da época. Ele sabia de todos os laços da época, o que poderia acontecer. Aí você observa aqui que na nossa lição, ela vai trazer a figura de um mouse amarrando a mão de uma pessoa. Ou seja, a nossa época hoje, nós estamos vivendo a época digital. Nós estamos vivendo esta época. E daqui um dia nós estaremos entrando na época cibernética. Irmãos, o laço hoje da informática, o laço hoje, ele é terrível. E pessoas estão como essa figura aqui, enlaçada pelas redes sociais. O laço das redes sociais pegou ele. A vida dele está acabada. Como diz o goiano, a vida dele está lascada, porque ele está enlaçado. Famílias estão sendo destruídas. Pessoas estão perdendo a salvação. Pessoas estão caindo em armadilha. Irmão, todo dia tem trote na internet. Todo dia. Pessoas estão perdendo dinheiro. Pessoas estão sendo levadas tudo que tem na conta. Por causa disso aqui, irmãos. Por causa da mídia social. Né? Então os ladrões hoje, eles não estão mais agindo à mão armada, eles estão aqui, ó. São digitais. E são laços. São laços. E as pessoas não prestam atenção e caem em laços. Então nós devemos ser como os filhos de Zacar, conhecedor da época. Irmãos, nós não podemos viver como leigo nessa época. Nós devemos entender do que está acontecendo. Não podemos ficar para trás, né? Porque senão nós vamos cair. Antes de ontem eu recebi uma ligação, né? E a pessoa estava me cobrando uma prestação que eu sempre pago uma na frente. Mas eu recebi a ligação dizendo que eu estava em atraso, que era para pagar o mais rápido possível e tal. E eu automaticamente desliguei. Não tem nada a ver, não tem dívida com você, não devo nada. Pá! Né? E as pessoas estão caindo todo dia. Você vê pessoas caindo em golpes. Todos os dias. E o interessante que você vê advogados, pessoas formadas, não são pessoas leigas. Sabe por quê, irmão? Porque os laços estão bem feitos. Os laços estão bem feitos.
Amém, irmãos? Alguma dúvida, alguma participação? Então vamos adiante. O terceiro laço é o laço da fraude, da desonestidade associada à ganância. Os irmãos já viram este laço? Os irmãos conhecem alguma pessoa desonesta? Eu sei que você já viu. Pouca, né, pastor? Não tem nem um pouquinho. Olha só, o comentarista da nossa lição vai trazer: vivemos num mundo fortemente influenciado pelo extremismo, pelo capitalismo. Ou seja, é esse extremismo, é esse anseio pelo capitalismo, o ter, o conquistar, o alcançar, que fazem as pessoas ser desonestas, gananciosas. Pelo capitalismo, que criam em nós uma ilusão de independência, gerando egoísmo, insensibilidade. Diante disso, muitos perdem a visão da interdependência social e creem ser inatingíveis. Olha só, quando eu falo de fraude, quando nós falamos de laços de fraude, nós vamos lembrar que desde o plantio até o consumidor final, existe fraudes. Nós estamos vivendo a época da fraude. Desde o plantio até o consumidor final, existe fraudes. Existe fraudes. Desde a indústria até o consumidor, existe fraudes. Você compra um negócio, chega em casa, a coisa não funciona. Você paga por o que é e na realidade não é. Você paga uma internet por tantos gigas, você pensa que é e não é. No final da conta só tem 3. Nada funciona, nada dá certo. Você compra um alimento, quando você vai ver, o alimento não presta. Você compra uma carne de primeira. Eu sou ruim para comprar carne, irmãos. Eu sou ruim. Eu chego lá, eu peço a carne e falo: pelo amor de Deus, eu quero uma picanha de primeira. Quando vai assar, o trem é duro. Eu não dou sorte, eu sou ruim para comprar carne. Você compra um sal, você vai temperar comida, o sal não salga. O açúcar não adoça. Irmãos, está tudo errado. Tem fraude em tudo. O ovo não é mais ovo, é de plástico agora. Né, irmãos? Então tem fraude em tudo. Né? Quando eu falo de desonestidade, a desonestidade, ela está desde o mais simples ao mais rico. Quem é rico quer passar o pobre para trás. E o pobre que é pobre quer passar o rico para trás. Todo mundo quer ser desonesto. Por quê? Porque todo mundo quer ganhar. Então a desonestidade, ela atinge todas as classes. Quando eu falo de desonestidade, ela está desde o operário até ao político e ao empresário. Político não, né, irmãos? Político não, né? Político não é desonesto, não. Mas quando eu falo desonestidade, eu falo desde o empresário político, do empregado, do operário, até o empresário e político. O camarada não tem serviço. Com muito curso, consegue um emprego. Quando ele está trabalhando, ele passa com 2 meses de trabalho. O primeiro mês é aquela bênção. Ele se esforça, chega na hora certa, é uma maravilha. E o patrão olha para ele: acertei na loteria. Esse é o empregado que eu precisava. Com 2 meses, 3 meses, ele já está dando nó cego. Com 2 meses, ele já está defraudando o patrão. É desse jeito que funciona. A desonestidade. E o rico, ele é doido para ter uma empresa. Quando ele tem a empresa, ele começa a judiar e defraudar o jornaleiro, o trabalhador. Então a desonestidade, ela está desde o empresário ao mais rico.
quantas promessas, né? Antes da campanha. E você vota, não, esse é fiel, esse é leal. É só até ele entrar lá no gabinete. Quando ele entrar lá e nós passamos a conhecer, mas não vamos entrar nesse mérito aí. Olha só, irmãos, só se descobre quem é dependente de, só se descobre quem é dependente de alguém quando está prostrado sobre uma cama. Por que eu coloquei isso aqui? Porque o nosso comentarista ele diz o seguinte assim, que esta arrogância, que esta ganância cria em nós uma ilusão de independência. Você luta, você passa a perna para ser tal, quando ele está lá em cima, quando ele consegue tudo, aí ele se torna arrogante, aí ele acha que agora ele é independente, ele não depende de mais ninguém. Passei a perna em todo mundo. Irmãos, tem pessoas que é perito em passar a perna, né, pastor Vandei? Tem pessoas que é perito, mas só que a Bíblia diz que quem ajunta desta forma, ele está juntando para a sua própria condenação, é amaldiçoado. A Bíblia diz em Timóteo que o homem mau ele vive enganando e sendo enganado. Então não vai para frente quem é fraudulento, quem passa a perna. Então o camarada consegue aquela posição e acha que é independente, mas ele só é independente até o dia que ele bater em cima de uma cama. O dia que ele bater em cima de uma cama, ele vai descobrir que ele não é independente. Então assim, irmãos, é o laço da fraude, da desonestidade e da ganância. A fraude e a desonestidade associada à ganância são um laço, pois você fica preso à culpa pela transgressão, à ansiedade de ser descoberto e ao medo das consequências. Então é isso aí que traz o laço da ganância, da desonestidade. O quarto laço, o laço da finança. Eita, esse aqui é bom também. O laço da finança. Da fiança, o laço da fiança, obrigado, o laço da fiança. Mas só que, voltando aqui um pouquinho, o 8, leu? O 8. Leu? Vou ler agora. Então pode ler. Provérbios 22, 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Irmãos, como é bom ter um bom nome. Você não pode ter um centavo, mas se você tiver um bom nome, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu falo isso aqui, não é para mim mostrar nem engrandecer, mas uma coisa que eu sempre prezei foi pelo meu nome. Não sou rico, não sou grande, não tenho nada, graças a Deus o que eu tenho pela misericórdia de Deus, mas o meu nome, eu estou tentando ver se eu troco de carro e tal, já tem tempo, né? Eu até fiz uma pesquisa com o pastor Sato aí, uma orientação com ele, mas eu chego nas agências, na hora que eles pegam o meu CPF, que jogam o meu nome, eles falam assim, rapaz, você pode levar a agência. Irmãos, o bom nome leva a gente a lugares altos e a lugares longe. O nome, exatamente, se tem a palavra é porque tem um bom nome. Verdade, o nome é a palavra. Mas vamos lá, o laço da fiança. Irmãos, isso aqui é um caso sério, fiança. A fiança é uma maneira a finança é uma maneira que o vendedor tem de garantir que receberá seu dinheiro, pois duas ou mais pessoas se comprometem com a dívida. Então, se o camarada vai vender e ele quer ter certeza que vai receber, ele precisa de uma segunda pessoa. É aí que entra, eu não sei se nós podemos chamar de amigo ou de trouxa. Eu não sei. É aí que entra essa segunda pessoa. Aí que entra a segunda pessoa. Olha só. Alguns riscos que as pessoas cometem ao ser fiador. Primeiro, está aqui na nossa lição. Assumir a responsabilidade da dívida de outra pessoa. Isso é um laço. E antes de cair nesse laço, você deve pensar e lembrar que você está assumindo a dívida de uma pessoa. Não importa se ele é
teu parente, teu irmão, teu amigo, sei lá, seja quem for, você está assumindo a responsabilidade dele. Se ele não pagar, você vai pagar. Então esse é o primeiro risco que você tem que lembrar disso. Segundo risco, você tem que lembrar que você irá gastar além do seu orçamento. O que você tem é para pagar as suas dívidas, fazer as suas compras, manter a sua casa. Se você assume a dívida de outra pessoa, você está acrescentando a dívida ao que você tem, ao que você tem planejado. Você não planejou pagar um carro. Você não planejou pegar um cartão com 60 parcelas. Não está dentro do seu orçamento. E você está vivendo uma vida feliz. Mas decidiu ser fiador? Você tem que lembrar que você está acrescentando um carnê de 60 parcelas na sua conta. Então essa é a segunda regra, o segundo risco. Terceiro risco, por ser fiador, você tem que lembrar que você pode perder a saúde. Você vai perder a sua saúde. Por que você vai perder a sua saúde? Porque a pessoa pode não pagar, você cair em depressão, num estresse, numa angústia. Nós vamos chegar lá. A sua esposa vai colocar comida para você. Que delícia, dia de domingo, uma galinha caipira. Você não vai ter prazer de comer porque você está angustiado. Pensando, meu Deus do céu, que laço que eu fui cair. E a mulher, eu te falei. Ela não vai deixar de falar, ela vai falar, eu te falei. Ela estará lá, eu te falei. Quarto risco. Você vai perder noite de sono. Olha aqui, você vai perder noite de sono. Quer ser fiador? Pode ser, mas Salomão está dizendo, você vai perder noite de sono. A mulher está no quinto sono, chega a estar roncando, e você está lá, irmão, com os olhos regalados, não dorme, já tomou chá de tudo, chá de alface, até injeção na veia tem que tomar para ver se dorme. Simplesmente porque você caiu no laço. Quinto, você vai perder um amigo ou irmão. Ele era tão legal, né, pastor Vandei? Falava com você, que amizade, almoçava na minha casa todo dia, que bênção. Era um amigo, pau para toda obra. Mas depois que eu emprestei o dinheiro para ele, acabou o amigo. Ele não paga, como diz o ditado, não paga nem a pau, Juvenal. Fazer o quê? Você assumiu. Aí ele não paga, telefone toda hora toca. Ele não pagou. Aí você liga, fulano, pelo amor de Deus, já é a 20ª parcela, até hoje você não pagou uma, paga pelo menos essa, pelo amor de Deus. Tá bom, eu vou pagar. Daqui a pouco não paga, você tem que ir lá e pagar. Aí você está perdendo noite de sono. E por último, você deve pensar que você vai correr o risco de perder tudo que você tem. Sabia, irmãos? Pessoas perdem tudo que tem. Quando eu era ainda novinho, em casa, o meu pai foi fiador. A pessoa comprou um monte de coisa para dentro de casa. Nós vivemos uma vida, irmãos, de osso. Porque o que meu pai tinha era para pagar a loja. Pagar móveis para a pessoa. E a pessoa pegou as coisas, sumiu, desapareceu. E meu pai que teve que ficar pagando. E tem pessoas que perdem tudo. Perde casa, perde carro, perde tudo. Porque foi ser fiador. Quem está com 9? Sou eu. Pode ler. Aquele que fica por fiador do estranho, tira sua roupa e penhora por um estranho. Perdeu a roupa. Quer dizer que o camarada perdeu a roupa. Ficou nu.
pelado com a mão no bolso e chupando o dedo, porque foi ser fiador. Misericórdia. Quem está com o 10? Eu. Não esteja entre os que comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois, se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama que costuma dormir. Ai, levou tudo. Vai até dormir no chão, para ficar esperto, né? Então, irmãos, fica aí o conselho a respeito de ser fiador. Então, que os irmãos possam meditar bastante. Eu creio, irmãos, que nada vem por acaso. Esta lição, nessa manhã, está falando com pessoas. Amém? Quinto laço, o laço das más influências. Envolver-se com outros tipos de pessoa é como colocar nossos pés em laços e corrermos o risco de ficar preso. Então, meus irmãos, o que devo fazer? Né? O que devo fazer para me livrar das más influências? Existe um ditado que diz assim: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Como me livrar das más influências? Primeiro lugar, identificá-los. Só tem uma forma de evitar os maus companheiros e amigos: identificar quem são eles. E como identificar? Olha aqui, nossa lição vai trazer aqui, identifique pessoas de más influência no seu trabalho. É identificar. Identifique quem são essas pessoas que geram mal influência no seu trabalho. Corre dele. As pessoas no seu hall de amigos. Dá uma olhada nos amigos que você tem. Vê se eles são maus. Dá uma olhada na sua vizinhança. Identifique as pessoas que agem desonestamente. Conhece algum? Então é má influência. É que tem algumas atividades suspeitas. Opa, fulano de tal tem atividade suspeita. Foge dele. Foge dele. Que são imorais. Identifique. Lá no seu trabalho, na sua casa, vizinho, no seu colégio, é imoral? Foge dele. Identificou, cai fora. Egoísta, ganancioso e etc. O que tem que fazer? Afastar deles. Afastar dele, correr deles. Então só existe uma forma de evitar os maus companheiros: é identificá-los e pular fora. E pular fora. Eu não estou falando para você ficar inimigos dele, mas eu estou falando para você não andar com ele. É como diz o salmista no Salmo 1, é não assentar na roda dos escarnecedores. Você pode trabalhar com um homem mau, ele está ali do teu lado, mas o que você não pode é sentar na roda junto com ele, é fazer parte das coisas dele. É isso que não pode. O 2 vai dizer: evite pessoas iracundas. Evite pessoas iracundas. É identificando também. Identifique pessoas que vivem reclamando. Pessoas iracundas. Tem aquelas pessoas que nada tá bom, nada presta. Pessoas só, irmãos, pelo amor de Deus, você pode encontrar com a pessoa 100 vezes no dia, 100 vezes que você encontrar, que está aquela pessoa cara fechada, mal-humorada, reclamando de tudo, nada dá certo para ele. Esse tipo de pessoa faz mal. Pessoa faz mal para a gente. Então você tem que identificá-los. Identifique pessoas que vivem reclamando. Olha o que o comentarista vai dizer: reivindicando-se e brigando por seus direitos. Eu circulei isso aqui, irmãos, porque eu fiquei meio entre aspas com isso aqui. Porque, vamos falar de nós hoje. O Código de Consumidor nos garante os direitos de reivindicar. Então, eu não posso, irmãos, eu não posso abrir mão de reivindicar. Então, eu acho que uma pessoa que reivindica, né, e que briga pelos seus direitos, ele não é uma pessoa má. O que acontece é a forma pela qual eu vou reivindicar. Se você comprou um negócio, um aparelho, chega em casa o aparelho não presta, você vai ficar quieto? Você vai voltar lá e reivindicar. Você vai chegar lá e dizer: esse aparelho eu comprei aqui, ele não presta, cheguei em casa, não funciona.
Agora, se a pessoa não souber reivindicar, o que ele vai fazer? Ele vai chegar lá na loja, quebrar o aparelho, jogar no chão e bater na mesa, e brigar, e xingar o vendedor. Esta aí é a forma que é proibido você reivindicar desse jeito. Pessoas têm que reivindicar sim, mas de forma moderada, racional e firme. Porque se você for reivindicar sem firmeza, você não consegue nada de volta não. A minha esposa é boa para reivindicar. Se ela chegar lá, se mandar um negócio errado ou estragado, ela chega lá, tá, se troca sim. Porque ela é segura nas palavras dela. Troca mesmo. Aí já entra na área da desonestidade, né? Já entra na área da desonestidade. Olha só, irmãos. Olha só. Que não controlam sua ira, reivindicando e brigando por seus direitos, pessoas que murmuram contra tudo e contra todos, pessoas que não controlam sua ira e se explodem, que se rebelam contra as autoridades, inclusive igrejas. Conhece pessoas assim? Que se rebela contra tudo, autoridade, contra pastores. Igreja, irmãos, igreja é praxe de ter isso dentro de igrejas. Pessoas que se rebelam contra as autoridades, contra os pastores da igreja, fazem motim, fazem panelinha. Isto é laço. Cuidado. Se alguém chegar para você para falar mal da igreja, da liderança da igreja, foge dele. Corre dele. Chegou falando mal, irmãos, vamos orar e corta o assunto e cai fora. É laço, irmãos, falar de autoridade, falar de pastores, falar de igreja é laço, foge. Sim, pastor Vandei. Resumindo numa frase só, geralmente quem reclama muito dos seus direitos, pouco sabe também dos seus deveres. Verdade. O problema não é reclamar dos seus direitos, é também não saber os seus deveres. E geralmente quem reclama muito dos seus direitos não faz o seu dever. Exatamente, verdade. Quem está com o verso de número 11? Quem é o número 11 aí para nós? Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fiquem presos numa armadilha. Isso, falou tudo. Falou tudo. Irmãos, é terrível andar com pessoas que se irritam, pessoa brava, pessoa que briga, é terrível. Então, bem claro o verso aí. Então, para encerrar, os irmãos me aguentem aqui só um pouquinho, já estou no último tópico aqui. Evite pessoas cujas conversas são podre. Pessoas cuja conversa é podre. Quem são as pessoas que têm conversa podre? Pessoas que têm no seu vocabulário pornografia. Pessoas que têm pornografia e palavrão são pessoas de conversa podre. Irmãos, tem pessoas que cada 3 palavras que ele fala, 2 é palavrão. Pessoas que têm a boca porca. Pessoas que têm a boca chega fede. Irmão, só fala palavrão. Os irmãos que trabalham em empresas, as irmãs, sabem disso. Mas o pessoal gosta de falar palavrão demais. Nunca vi gostar de falar tanto palavrão e tanta pornografia desse jeito. É o assunto, é o tema. Então são pessoas, e a nossa lição está nos dizendo para nós evitar esse tipo de pessoa. Pessoas que têm palavras podres, que têm nos seus vocabulários piadas imorais. Piadas imorais. E muitas das vezes, as pessoas se param, prestam o papel de ouvir, de entrar em rodinha de piadas imorais. E as pessoas riem, conversam e tal, e fazem festa com piadas imorais. Mas a nossa lição nessa manhã está dizendo que nós devemos evitar
evitar este tipo de pessoa. Pessoas que têm palavras, conversas podres, são aquelas que têm nos seus vocabulários apologias a bebidas. Já viu aquele tipo de pessoa, irmão? Tudo para ele é bebida. Só fala em bebida. Só fala em droga. Tudo para ele só vai se tiver bebida e droga no meio. Pessoas que fazem apologia à bebida. Né? Pessoas que têm conversas podres são pessoas que fazem críticas ao sagrado. Isso aqui é para nós, irmãos. Isso aqui é para nós. Quantas das vezes o ímpio está fazendo piada do sagrado, piada da Bíblia, piada de crente, piada de igreja, e está lá o crente no meio da rodinha rindo. Eu odeio, irmãos, eu odeio tudo tudo que desmerece o sagrado, eu odeio. Pessoas brincando, fazendo piada com línguas estranhas. As pessoas perderam o pudor, perderam o temor. Remeda pastor, remeda cantor, e as pessoas ainda riem, não sabendo que ela está do lado e acumulado com pessoas de palavras podres. De palavras podres. E a lição está nos dizendo assim: foge de pessoas de palavras podres. Foge. Ao manter amizade com pessoas cujo vocabulário manifesta todas as malícias no seu coração, você corre o risco de adotar o mesmo padrão, trazendo angústia para você e para aqueles que te ouvem. Quem está com o 12 para encerrar? Provérbios 12, 13. Pelas transgressões dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Olha aí, viu? O justo sairá. Sairá por quê? Porque ele tem sabedoria. Aprendeu a ter sabedoria. Vamos à conclusão da nossa lição? Eu gostaria que você lesse junto comigo esta conclusão. Vamos lá? Valorize, todos com a revista. A conclusão da nossa lição. Quem tem? Vamos lá comigo? Valorize os princípios para uma vida bem-aventurada, que redunde em glória ao nome de Deus. Lembre-se de que os laços de Deus são laços de amor, de misericórdia, de graça, de bondade, que protegem todos aqueles que por eles são envolvidos. Louve-o pela proteção visível e invisível que ele nos dá. Amém? Que nesta manhã, irmãos, o único laço que possa nos envolver, que nós possamos cair nele, é o laço do amor de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Meio nervoso aqui, primeira vez que eu leciono com a nossa superintendente. Primeira vez, eu estou a segunda vez que eu estou lecionando. A primeira vez você não estava. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.